Em janeiro de 2024, ensinar patriotismo nas escolas da China deixou de ser uma recomendação e virou lei, com artigos específicos e punições que vão de sanções administrativas até responsabilização criminal para quem descumpre. O texto se chama Lei da Educação Patriótica e foi aprovado pela mais alta instância legislativa da China no fim de 2023. Não só isso, passou a valer em 1º de janeiro do ano seguinte, obrigando cada escola, do primeiro ano do fundamental até a universidade, a fazer de forma sistemática aquilo que até então dependia da boa vontade de cada professor. Quase todo o país do mundo ensina alguma forma de amor à nação. E não é isso que torna o caso chinês diferente. O que chama a atenção é a precisão de engenharia com que tudo foi montado, porque de um dia para o outro, mais de 200 milhões de estudantes passaram a seguir o mesmo currículo, com os mesmos livros e a mesma mensagem central, sem que nenhuma família tivesse voz sobre o conteúdo que ia ser ensinado. É aí que aparece a contradição que sustenta toda essa história, porque o país que decidiu blindar a própria sala de aula é o mesmo que passou as últimas 3 décadas mandando seus melhores alunos para estudar fora, absorvendo a cultura do Ocidente, quase sem freio, e voltar para a China. Alguma coisa mudou para que essa abertura se transformasse no seu oposto, e foi uma mudança pensada com muito cuidado. Para entender o que mudou, é preciso voltar no início dos anos 90, no momento em que a China abria a própria economia numa velocidade que o mundo nunca tinha visto. Junto com os investimentos e as fábricas entrava também a cultura do Ocidente, os filmes, as marcas, as ideias, e isso colocava o país diante de uma pergunta que todo Estado ambicioso uma hora vai enfrentar, que é descobrir o que mantém uma nação unida quando tudo ao redor está mudando ao mesmo tempo. A resposta da liderança chinesa não foi frear essa abertura, e sim ancorar a identidade do país em algo mais antigo e mais profundo do que qualquer modelo econômico, que era a própria história da China. Em 94, o governo publicou um documento chamado Diretriz para a Educação Patriótica, e ali estava o plano que 3 décadas depois viraria lei. A ideia de formar cada geração em torno de uma mesma memória nacional. O centro dessa memória tem nome, e os chineses o chamam de século da humilhação. O período que vai da Primeira Guerra do Ópio, em 1839, até a fundação da República Popular em 1949, quando a China foi invadida, dividida e explorada por potências estrangeiras justamente nos momentos em que esteve fraca e desunida. Não sou eu quem está dizendo que essa narrativa é o coração do projeto. São os próprios historiadores que estudam o país que apontam o século da humilhação como a espinha dorsal de quase tudo que é ensinado nas escolas chinesas até hoje. E a lição que se tira disso é direta, porque uma criança que cresce entendendo que o país sofreu quando esteve dividido e voltou a ser respeitado quando voltou a ser forte, aprende, desde cedo, a enxergar a unidade, a disciplina, não como uma imposição, e sim como uma condição de sobrevivência e crescimento. É formação de caráter através de memória histórica, e funciona porque parte de um fato real e não de uma invenção. Por quase 30 anos, no entanto, tudo isso dependeu da boa vontade de cada escola e de cada professor. Exatamente como você viu no começo. E foi aí que entrou a virada, que transformou uma campanha de governo em obrigação jurídica para mais de 200 milhões de estudantes. Uma virada que tem uma explicação que vai muito além da sala de aula. A virada que transformou tudo isso em lei não nasceu dentro da escola, e sim no tabuleiro geopolítico. Quando Xi Jinping assume o comando em 2012, a China já não era mais o país pobre que se abria ao mundo nos anos 90. Era a segunda maior economia do planeta, entrando em rota de colisão direta com os Estados Unidos. E essa disputa deixou de ser apenas comercial no momento em que o Ocidente percebeu que poderia conter o avanço chinês, cortando o acesso à tecnologia mais sensível, em especial os chips, que fazem o mundo moderno funcionar, por exemplo. É nesse ponto que a educação para de ser um assunto de pedagogia e vira assunto de soberania, porque um país que depende de tecnologia do rival para existir está na prática com a própria independência nas mãos do outro. A resposta chinesa foi tratar a sala de aula como uma infraestrutura estratégica, no mesmo nível de uma usina ou de um porto, e a aposta pesada em ciência, tecnologia, engenharia e matemática, aquilo que o mundo chama de STEM, passou a ter um objetivo declarado, que é garantir que a próxima geração tenha gente capaz de projetar em casa o que hoje o país precisa importar. Tudo isso tem uma data no horizonte, e os chineses não escondem qual é. Em 2049, a República Popular completa 100 anos, e a meta oficial do governo é que nessa data a China seja a principal potência do mundo, num projeto que eles chamam de grande rejuvenescimento da nação. A criança que abriu aquele livro novo em 2024 tem hoje 7 anos. Em 2049 vai ter um pouquinho mais de 30. Exatamente a idade em que estará no auge da vida produtiva. A conta é simples, e ela é proposital, porque o país está formando agora, em sala de aula, a geração que pretende entregar a vitória no prazo combinado. E aqui está a parte que mais conversa com a sua realidade, porque essa formação não
não vai parar e não para na matemática. O mesmo Estado que investe em engenheiro decidiu também cuidar do tipo de homem, do tipo de valor que sairia das escolas, recolocando esportes de combate, disciplina física e força no centro da formação dos meninos e promovendo cientistas, astronautas e militares como os novos ídolos nos lugares das celebridades de entretenimento que dominavam as telas. O Douyin, a versão chinesa do TikTok, entra nessa mesma lógica, porque no modo juvenil o aplicativo limita o tempo das crianças e enche a tela delas de experimentos científicos, museus e história, enquanto do lado de cá no mundo, o mesmo formato é acusado de derreter o cérebro de uma geração inteira com dancinhas. A diferença não tá na tecnologia, que é praticamente idêntica nos dois lados, e sim na decisão de para que ela serve. E essa decisão revela algo bem desconfortável sobre quem escolheu formar seus filhos e quem escolheu deixar isso por conta do acaso, do algoritmo, do Instagram. Pausa para eu te fazer um pedido. Se você tá curtindo essa análise, deixa o seu like, se inscreve no canal. É dessa maneira que você ajuda esse tipo de vídeo a chegar em mais gente e o canal cresce. Dito isso, vamos responder a pergunta que importa. E ela começa pelo espelho, porque é fácil olhar para a China e enxergar só o controle, mas o que está em jogo ali é mais incômodo do que isso. Aquele país tomou uma decisão clara sobre o que ele quer ensinar aos próprios filhos da nação inteira. Escolheu uma história para contar, valores para defender e um destino para perseguir. E amarrou tudo isso a um prazo. Pode-se concordar ou discordar do conteúdo dessa escolha, mas é inegável que houve uma escolha feita de olhos abertos e levada a sério. A pergunta sobra então não é se a China acertou, e sim o que acontece com uma sociedade que simplesmente não escolhe. Enquanto um lado do mundo decide formar uma geração inteira em torno de disciplina, ciência, memória nacional, o outro lado aqui entrega a formação dos seus jovens ao acaso dos algoritmos e a próxima tendência de 15 segundos, sem decidir história nenhuma para contar, sem combinar destino nenhum para alcançar. E é aqui que o Brasil entra. Não como um país que ficou para trás, mas como um país que ainda tem essa decisão na frente. Que história nós escolhemos contar para as nossas crianças sobre quem elas são e para onde elas vão? Que valores a gente decidiu defender em sala de aula e quais a gente deixou simplesmente acontecer? Talvez o ponto mais importante desse vídeo não seja entender a China, e sim usar o que ela fez como um espelho para a pergunta que ainda é nossa para responder. Quando a gente pega, principalmente ouvindo dos professores e de todos aqueles alunos de escolas públicas ou escolas mais distantes, é muito difícil garantir a uniformidade ou garantir a mesma linha de pensamento de todas elas quando diferentes professores impõem e colocam a sua ideologia de pensamento nas aulas. E óbvio que não dá para separar por completo, mas a cartilha de educação também foi criada por um modelo de governo muito mais assistencialista, em que a gente faz com que novos alunos sempre culpem o Estado, esperem coisas melhores dos outros, e a gente não treina ou reforça padrões históricos, figuras históricas de que elas mesmas mudaram a própria história de vida, elas mesmas conquistaram o que elas queriam, e a China tem usado exatamente isso. Então, se fosse fazer uma análise fria em 20, 30 anos, imaginar como serão esses chineses que estão sendo educados agora, novos, vendo os algoritmos chineses, e como será os brasileiros vendo as dancinhas, o que viraliza aqui é vulgaridade, música pop, gente dançando de uma maneira peculiar ou diferente, e não faz as pessoas pensarem. Eu acho que nessa corrida é impossível a gente conseguir alcançar ou pegar o que a China vai conseguir atingir nos próximos 30 anos. Talvez a gente tenha sim remédio, a gente tenha sim conserto, mas exigiria um esforço muito grande de muita gente, de todos. As pessoas estão acordando. Eu vejo isso pelos comentários, eu vejo isso pelo que eu escuto e vejo nas ruas. Mas ainda falta muito para modificar a massa do nosso Brasil. Me conta aqui nos comentários. E seja honesto, você acha que o Brasil deveria fazer uma escolha mais firme sobre o que ensina às suas crianças, ou você acha melhor deixar como está? Eu sou o Lincoln Fracari, morei mais de 12 anos na China, e exatamente por essa proximidade de ver como os chineses formavam outros chineses e seus alunos, que eu resolvi trazer esse insight para vocês com as minhas opiniões pessoais. Mas eu quero saber de você. O que você acha? Até o próximo vídeo.